Recentemente, diversas anormalidades ambientais chamaram a atenção aqui no Brasil, todas envolvendo corpos d'água e sinais visíveis de desequilíbrio. No litoral da Paraíba, uma mancha escura surgiu no mar do Praia do Bessa, em João Pessoa. Poucos dias depois, um fenômeno semelhante foi registrado nas praias de São Luís, no Maranhão, onde outra mancha escura apareceu. E quase ao mesmo tempo, no interior de São Paulo, mais de 30 toneladas de peixes mortos foram retirados por piscicultores do rio Tietê. 3 regiões diferentes e 3 sinais graves. Nesse vídeo vamos analisar caso a caso para entender se essas anormalidades são manifestações isoladas, fruto de problemas locais e pontuais, ou se estão conectadas por uma causa mais profunda. Mas fique comigo até o final desse vídeo porque eu listei de forma técnica e bem explicada as principais mudanças ambientais que marcaram o mês de março. Se você é da Paraíba ou já visitou João Pessoa, provavelmente conhece a Praia do Bessa, tranquila, com uma beleza que equilibra o urbano e o natural. Mas em 17 de março de 2025, quem esteve lá não encontrou o cenário ideal para um mergulho. Em vez das águas cristalinas, deparou-se com uma extensa mancha escura de odor forte e aparência turva. Segundo o SUDEMA, que é o órgão ambiental estadual, os testes detectaram a presença de coliformes fecais, bactérias que indicam contaminação por dejetos humanos ou animais. E isso não significa necessariamente que as pessoas ou cachorros estejam ali diretamente despejando seus resíduos no mar, mas aponta que o esgoto de alguma forma está chegando lá. Além disso, a análise revelou uma alta carga de matéria orgânica em decomposição, característica de ambientes com baixa oxigenação. Em termos simples, havia uma quantidade significativa de material morto sendo decomposto por micro-organismos, que reduz o oxigênio dissolvido na água. Oxigênio esse essencial para a respiração dos peixes. Essa situação nos leva a outro elemento importante, os manguezais. A Praia do Bessa é vizinha de áreas de mangue, ecossistemas costeiros alagados que se formam justamente onde há encontro entre a água doce dos rios e a água salgada do mar, típico das regiões litorâneas. Nesses locais, a vegetação cresce em solos lodosos, que são solos encharcados, ricos em argila e matéria orgânica em decomposição. Normalmente, uma barreira natural de sedimento separa os manguezais das águas oceânicas. No entanto, em março, chuvas intensas romperam essa barreira, permitindo que a água escura e rica em matéria orgânica do mangue escoasse para o mar, resultando na mancha observada no litoral. Mas não para por aí. Na mesma semana, moradores relataram a formação de uma espuma branca em trechos do rio Jaguaribe, próximo ao bairro de Rangel, na mesma cidade da Mancha em João Pessoa. As análises indicaram que essa espuma pode ter sido causada pelo despejo de produtos químicos no rio e até de higiene e limpeza. É importante destacar que, embora ambas as ocorrências, a mancha no mar e a espuma no rio, tenham sido registrados no mesmo período e indiquem a degradação ambiental, não necessariamente esses casos estejam diretamente relacionados. Isso se deve ao fato de que o fluxo do rio Jaguaribe foi desviado, desaguando em um afluente do rio Paraíba, enquanto o trecho que deságua no oceano é abastecido por águas pluviais e pela rede de drenagem. Ao analisar o mapa da região, é possível observar que o rio Jaguaribe e o local da mancha no mar estão geograficamente próximos, mas não há uma conexão direta entre o curso da água devido às alterações do fluxo do rio. Portanto, as evidências sugerem que, apesar da simultaneidade dos eventos, eles são resultados de fontes distintas de poluição. Já no dia 25 de março, foi a vez das praias de São Luís, capital do estado do Maranhão. Inclusive, é uma cidade muito especial para mim. É de lá que vem a minha família, meus pais, minha mãe, meu pai, avós e avós. Quase tudo meu começa ali. Mas vamos lá, qual o fenômeno que foi registrado? Os moradores relataram o aparecimento de uma mancha escura ao longo da costa. Qual o primeiro passo, então? Coletar amostras de água e analisar. Ainda estamos sem resultados conclusivos. Por enquanto, levantaram a hipótese sobre possíveis ligações com resíduos industriais ou o próprio esgoto despejado de forma irregular em áreas costeiras. A capital maranhense ela possui áreas urbanas intensamente adensadas e rios urbanos que desembocam diretamente no mar, o que pode facilitar esses episódios de contaminação.
Nesse caso, ainda que as características visuais sejam parecidas com o ocorrido na Paraíba, a origem da mancha pode ser distinta. Enquanto em João Pessoa, a influência natural de manguezais e da ruptura de uma barreira sedimentar, em São Luís, a suspeita gira em torno de ações antrópicas diretas, como o despejo de resíduos sem tratamento. Basta você tirar alguns segundos no Google Maps que conseguimos observar que, infelizmente, bairros com vias sem saneamento básico são comuns, onde o esgoto corre facilmente pelas ruas. Claramente uma falta de gestão pública, mas olhando de perto, é notável que os moradores também são corresponsáveis, então o problema é grande. Do litoral nordestino para o interior paulista, em 21 de março de 2025, piscicultores da cidade de Ubarana, São Paulo, retiraram mais de 30 toneladas de peixes mortos, principalmente tilápias do rio Tietê, mais especificamente do Ribeirão Fartura, um de seus braços. E tudo isso tem uma causa bem clara e eu vou te explicar. Milhares de algas estão se multiplicando de forma descontrolada. Embora pareçam inofensivas, elas estão por detrás de um fenômeno conhecido como eutrofização. Isso acontece quando o esgoto e resíduos urbanos ou agrícolas são lançados nos rios. Por mais estranho que pareça, o esgoto é rico em nutrientes como fósforo e nitrogênio, os mesmos que em excesso alimentam essas algas. O resultado é uma explosão verde, a água fica densa, esverdeada, com cheiro forte e sem oxigênio. As algas, ao morrerem, entram em decomposição acelerada e consomem o oxigênio dissolvido na água. Sem oxigênio ocorre a anóxia e os peixes simplesmente não conseguem respirar. Eles dependem de um processo chamado difusão, onde o oxigênio precisa estar disponível na água para ser absorvido pelas brânquias. Sem isso, eles sufocam, literalmente. E tudo isso está acontecendo agora, em plena quaresma, quando o consumo de peixe aumenta e muitas famílias ribeirinhas dependem da pesca para sobreviver. É o tipo de crise ambiental que escancara como tudo está conectado. Aquilo que você joga no esgoto pode voltar em forma de silêncio nas águas. Comenta aqui embaixo, se inscreve no 1 Dia de Sustentabilidade e me diz de qual estado você está falando. Como é a qualidade dos rios da sua cidade? Eu vou ler e responder todo mundo. Um dia de sustentabilidade. De sustentabilidade? Fala. Se inscreve aí no 1 Dia de Sustentabilidade. Se inscreve aí no 1 Dia de Sustentabilidade. Terremoto em Mianmar e Tailândia. Você já sentiu a terra tremer? Se nunca sentiu, talvez imagine que o chão firme debaixo dos nossos pés é algo garantido, mas não é. A terra é viva e às vezes ela nos lembra disso da forma mais brutal possível. Se você, como eu, mora no Brasil, já pode começar agradecendo. Estamos localizados no meio da placa sul-americana, longe das bordas geológicas que causam a maioria dos terremotos no mundo. Aqui os tremores são raros e, quando ocorrem, costumam ser fracos demais para causar qualquer dano. O maior terremoto já registrado em solo brasileiro aconteceu em 2022 no Acre, numa região amazônica com magnitude de 6,6. Ainda assim, não deixou vítimas porque o epicentro foi a 600 km de profundidade. Essa estabilidade geológica é quase um privilégio quando olhamos para as outras regiões do planeta. Mas, no final de março de 2025, um terremoto de magnitude 7,7 atingiu a região central de Mianmar, no sudeste asiático, deixando um rastro de destruição. O abalo foi sentido também em Bangkok, capital da Tailândia, onde prédios desabaram, matando ao menos 17 pessoas. Em Mianmar, o número de mortes já passou de 2.000. O que é um terremoto? Para entender, é preciso olhar para baixo da superfície. A crosta terrestre, que é a camada onde vivemos, não é uma peça única. Ela é formada por imensos blocos chamados de placas tectônicas, e o termo tectônica vem do grego, que significa construtor. E é exatamente isso. As placas são como os blocos de um enorme quebra-cabeça que constrói a forma da Terra. Essas placas flutuam lentamente sobre uma camada abaixo, chamada de manto, que se comporta como um fluido muito denso. Só que esse movimento não é suave, eles pressionam umas às outras, se empurram,
se afastam ou se atritam. E com o tempo, essa força vai se acumulando até que cede. E quando isso acontece, a energia é liberada de forma violenta. É isso que sentimos como um terremoto. O local dentro da Terra onde essa ruptura acontece se chama hipocentro. E o ponto da superfície que está logo acima dele é o que chamamos de epicentro. É geralmente ali, no epicentro, que o tremor é mais forte e os danos são maiores. Como que medimos um terremoto? A intensidade de um terremoto é medida por instrumentos chamados sismógrafos. Eles registram as vibrações do solo e geram gráficos chamados sismogramas. Com base nisso, os cientistas determinam a magnitude do tremor, que hoje em dia é calculada pela chamada escala de magnitude-momento. É uma escala logarítmica. Isso quer dizer que um terremoto de 7,7 libera muito, mas muito mais energia do que um 6,7. Para você ter uma ideia, um tremor como esse pode liberar energia equivalente a milhares de bombas nucleares. Por que esse terremoto teve tanto impacto? Porque Myanmar está localizado em uma das regiões mais instáveis do planeta. Geologicamente falando, o país fica exatamente sobre a junção entre a placa da Índia e a placa da Eurásia. Esse encontro de placas é uma zona de subducção, onde uma placa desliza por baixo da outra. São áreas altamente sísmicas, assim como o Japão, o Chile e a Indonésia. A profundidade do hipocentro também influencia. Quanto mais raso o tremor, mais forte ele é na superfície. No caso de Myanmar, foi um tremor raso e próximo às áreas densamente povoadas, o que explica os danos. Mas pode surgir uma dúvida: todos os terremotos são iguais? Nem todos os terremotos são iguais. Entender isso faz toda a diferença. Eles podem acontecer por motivos distintos, dependendo de como as placas tectônicas se movimentam. Existem 3 tipos principais: os convergentes, que ocorrem quando uma placa colide com a outra, os divergentes, quando elas se afastam, e os transformantes, quando deslizam lateralmente uma em relação à outra. O terremoto em Myanmar, por exemplo, foi do tipo convergente, típicos de zona de subducção, onde uma placa desliza por baixo de outra e libera uma energia violenta. Além disso, fatores como profundidade do hipocentro, a composição do solo e a densidade populacional da região influenciam diretamente no impacto. Um tremor moderado, mais raso e próximo de uma cidade pode causar mais destruição do que um terremoto forte em alto mar. Ou seja, não é só a magnitude que define a gravidade, é onde acontece, como acontece e o que está em volta quando isso acontece. Dá para prever? A resposta ainda é não. Os cientistas conseguem monitorar as placas, identificar zonas de risco, saber onde pode acontecer, mas não quando. É como saber que uma corda vai arrebentar, mas não conseguir prever o momento exato. Como podemos nos proteger? A resposta está na preparação, construções mais resistentes, protocolos de evacuação, sistemas de alerta rápido e educação da população. É como um diálogo entre o ser humano e o planeta. A gente ainda não consegue impedir, mas pode aprender a conviver com respeito, ciência e adaptação. Porque no fim das contas, por mais firmes que pareçam os nossos caminhos, é sempre a Terra que decide por onde andar. Você já ouviu falar do efeito borboleta? Aquela ideia de que o bater de asas de uma borboleta pode desencadear uma tempestade do outro lado do mundo? Essa metáfora ilustra como pequenas ações podem ter consequências imensas e imprevisíveis. Agora, imaginem se essas asas parassem de bater. Nos Estados Unidos, as borboletas estão desaparecendo a uma taxa alarmante. Isso nos leva a questionar quais tempestades silenciosas estamos desencadeando com esse desaparecimento. Já aproveita e comenta, você vê borboletas regularmente na sua cidade? Qual foi a última vez? As borboletas não são apenas embelezadoras de jardins, elas desempenham papéis cruciais nos ecossistemas. Como polinizadoras, elas facilitam a reprodução de diversas plantas, muitas das quais são fonte de alimento para outros seres vivos. Além disso, servem como indicadores ambientais, refletindo a saúde dos habitats em que vivem. Se elas estão desaparecendo, é um sinal claro de que algo está profundamente errado no equilíbrio da natureza. Mas afinal, por que elas estão desaparecendo? Não existe uma resposta. O que está acontecendo é o resultado de uma soma de fatores. Em primeiro lugar, a perda de habitat. Florestas e campos vêm sendo substituídos por cidades e lavouras em ritmo acelerado. Depois, o uso excessivo de pesticidas e herbicidas, que afetam não só as pragas, mas também as plantas que alimentam e abrigam as borboletas.
E tem também as mudanças climáticas. Eu sei que você sente o calor que não acaba, o frio que chega fora de época, as chuvas desreguladas, mas para os insetos que dependem da precisão das estações para migrar, se alimentar e se reproduzir, essa desordem climática é devastadora. E é importante dizer, eu não estou aqui falando para criar vilões, mas para mostrar o quanto tudo está conectado. A agricultura é essencial, o crescimento das cidades é inevitável, mas quando esses processos ignoram o ritmo da natureza, os impactos aparecem, e nesse caso, aparecem no silêncio das asas que deixam de bater. Mas como nós sabemos que as populações de borboletas estão em declínio? Os cientistas utilizam métodos de monitoramento que envolvem a captura, marcação e recaptura desses insetos, além de observações sistemáticas em transecções específicas. Essas técnicas permitem estimar a densidade populacional e identificar tendências ao longo do tempo. Por exemplo, um estudo publicado na revista Science revelou que nas últimas 4 décadas, mais de 450 espécies de borboletas no oeste dos Estados Unidos diminuíram a uma taxa média de quase 2% ao ano. No mundo, existem cerca de 180 mil espécies de leptópteros, grupo que inclui as borboletas e mariposas. No Brasil, mais de 3.500 espécies já foram descritas, com 57 espécies ameaçadas de extinção. Embora nem todas as espécies estejam atualmente ameaçadas, a tendência de declínio é preocupante e pode levar a desequilíbrios ecológicos significativos. Diante desse cenário, surge uma reflexão inevitável. Se tivéssemos agido de forma diferente, poderíamos ter evitado esse declínio? Será que algumas espécies estão destinadas a desaparecer, independente das nossas ações? Às vezes, as pessoas pensam, mas existem tantas borboletas por aí, será que é tão preocupante assim? E aí que entramos no próximo tópico. Se todas desaparecessem agora, o que sobraria? Não estamos falando apenas da beleza no ar ou daquela cena comum de uma criança correndo atrás de uma borboleta no parque. Estamos falando de papéis ecológicos fundamentais. Sem borboletas, perdemos polinizadores importantes, perdemos indicadores naturais da saúde ambiental e perdemos uma parte delicada e essencial de uma engrenagem maior chamada equilíbrio ecológico. Por isso, quando os números começam a cair ano após ano em diferentes regiões e diferentes espécies, isso já não é mais só um dado, é um aviso. Você já parou para refletir sobre o ciclo das coisas? Como diz o filósofo Sêneca, todo novo começo vem do fim de algum outro começo. Na vida tudo tem um início, um meio e um fim, e com os automóveis não funcionaria diferente? A chamada vida útil de um carro refere-se ao período em que ele possui um propósito, sendo funcional e atendendo às necessidades do seu proprietário. Levar ao trabalho, ao supermercado, até mesmo criar boas lembranças com a família. Os veículos se tornaram parte da nossa vida. E hoje eu trago um questionamento diferente. Existe vida após a morte? O que acontece quando a vida dos nossos queridos carros chega ao fim? Muitos acabam em depósitos de sucata, contribuindo para a crescente preocupação de resíduos. Mas se fosse possível dar uma segunda chance a eles? Foi exatamente esse tipo de reflexão que inspirou uma das maiores montadoras do mundo a propor uma mudança real. A Toyota, sim, o nome da cidade e o da empresa são os mesmos. Ela foi fundada em 1935 no Japão e hoje ocupa o topo no ranking global em produção de veículos. E agora, ela quer reinventar o destino dos carros que chegam ao fim de sua jornada. Em 2025, será inaugurado no Reino Unido a primeira fábrica circular da marca, mais precisamente na cidade de Brunelston, na Inglaterra. A proposta é ambiciosa: desmontar veículos antigos, recuperar peças, reciclar materiais e colocá-los de volta no ciclo produtivo. Em vez de deixá-los apodrecerem em pátios ou sucateiros, a ideia era dar uma nova vida ao que até então era considerado o fim da linha. Essa unidade terá capacidade para processar cerca de 10 mil veículos por ano. Isso significa recuperar mais de 120 mil peças reutilizáveis, reaproveitar 300 toneladas de plástico de alta pureza e evitar o descarte de cerca de 8.200 toneladas de aço. Mas talvez você esteja se perguntando o que são plásticos de alta pureza. São materiais que conseguem manter suas propriedades originais mesmo após o processo de reciclagem, podendo ser usados na produção de novos componentes automotivos sem perder o desempenho ou qualidade. Todo o processo é dividido em 3 frentes:
reaproveitamento direto de peças, remanufatura de componentes e reciclagem de materiais. Peças como faróis, bancos e motores podem ser reutilizados após uma checagem rigorosa. Já itens como rodas e baterias passam por um processo de remanufatura, uma espécie de rejuvenescimento técnico. Por fim, os materiais básicos como cobre, alumínio, aço e plástico são reciclados e voltam para a linha de produção de novos carros. Benefícios? Os benefícios vão além da reciclagem. Reduz-se a dependência de matérias-primas virgens, economiza-se a energia e, principalmente, diminui-se a emissão de gases de efeito estufa que seriam liberados na extração e processamento desses materiais. E por que isso é importante? Porque, segundo a União Europeia, hoje há mais de 6 milhões de veículos abandonados em território. Um número assustador. Cada um desses carros representa não só material desperdiçado, mas também solo contaminado, risco de proliferação de doenças e um problema urbano crescente. Se tudo que fazemos gera resíduo, e gera mesmo, então cada coisa que descartamos ocupa espaço. E espaço é um recurso finito. Pense por um momento em todos os produtos da sua vida que foram úteis, mas acabaram em algum lixão ou aterro. Agora multiplica isso por bilhões de pessoas. O mundo precisa repensar não apenas o consumo, mas o pós-consumo. E a verdade é que, mesmo que nem todas as empresas estejam fazendo isso agora, é necessário que alguém comece. Toda revolução começa com um passo, e essa pode ser uma das primeiras grandes mudanças no setor automotivo em direção à circularidade. A proposta da Toyota é ousada, mas não está livre de obstáculos. Um dos maiores desafios está na própria composição dos veículos. Cada carro é um quebra-cabeça complexo feito de metais, borrachas, eletrônicos e uma variedade de plásticos, muitos dos quais são difíceis de separar e reaproveitar sem perder suas propriedades originais. Para que essa circularidade funcione de verdade, é preciso investir em tecnologias capazes de desmontar, classificar e reaproveitar esses materiais em escala industrial. Além disso, há a questão de custo. Montar uma estrutura eficiente para reciclar carros não é barato. Envolve maquinário especializado, mão de obra qualificada e energia. Aliás, me diz aí, qual foi o carro mais marcante que você já teve ou viu na família e que provavelmente já estaria pronto para dar lugar a uma nova versão reciclada? Outro ponto crítico é a logística. Como garantir que esses veículos em fim de vida cheguem até a fábrica? Será preciso criar uma cadeia de coleta eficaz capaz de mobilizar os donos de carros antigos e levá-los até as unidades de reciclagem. E claro, tem também o desafio de não transformar esses processos em algo artesanal e inviável. Afinal, a fábrica de Burnaston terá capacidade para processar 10 mil veículos por ano, o que exige um modelo padronizado e ágil. Cada carro ele carrega um histórico diferente. O motor pode ter parado por falha elétrica, batida ou até mesmo alagamento. Se cada etapa depender de análise individualizada e reparo sob medida, o custo e o tempo da produção pode explodir. Então, o que resta é acompanhar os próximos passos. Ainda em 2025, no terceiro semestre, essa nova etapa de produção circular entra em vigor e a partir daí poderemos observar de perto os desafios enfrentados. O mês de março também foi marcado por uma cena impressionante. O maior iceberg do mundo voltou a se mover e encalhou em uma área remota do planeta. O nome dele é A23. Parece o nome de satélite, mas é um bloco imenso de gelo que se soltou da Antártica em 1986. Durante mais de 30 anos, ele ficou parado no mar de Weddell, quase como se estivesse estacionado no gelo. Só que nos últimos anos começou a se mover e agora, em março de 2025, ele encalhou em águas rasas próximo à ilha da Geórgia do Sul, no Atlântico Sul. Para você entender a dimensão disso, o A23 tem mais de 3 mil quilômetros quadrados de área. É como se você pegasse duas cidades de São Paulo e transformasse em um bloco de gelo flutuante. E ele andou, cruzou o oceano, passou pela temida passagem de Drake, uma das regiões marítimas mais agitadas do mundo, até parar ali, a cerca de 80 quilômetros da Geórgia do Sul. A imagem mostra exatamente isso, o iceberg encalhado no cume de uma plataforma marítima, uma elevação submarina onde a água é mais rasa. Foi isso que o freou, mas apesar de estar encalhado, ele ainda é uma presença poderosa, tanto visual quanto ambientalmente. E por que isso importa? Porque quando um iceberg desse porte começa a derreter, ele altera o equilíbrio da região. A água doce e gelada que ele libera modifica a temperatura do mar, a salinidade, até a forma como os nutrientes se espalham na água. Isso mexe com toda a cadeia de vida marinha, peixes, aves, focas, pinguins.
e se ele continuar ali, pode bloquear rotas de alimentação e reprodução desses animais. Apesar de o movimento desse iceberg não estar diretamente ligado ao aquecimento global, ele acontece em um momento em que os polos da Terra estão mudando rápido.